Fala, meu povo, como é que você tá? Você tá bem? Olha só, na aula de hoje nós veremos em apenas 30 minutos poderes administrativos e melhor ainda, aprenderemos com questões. Então fique aí após a vinheta. Estamos aqui mais uma vez neste projeto incrível do Soma, que é aula gratuita em questões para a PMDF. Meu nome é Gabriel Ramos e eu sou o seu professor de Direito Administrativo. Na aula de hoje nós iremos falar sobre poderes administrativos. Então você, antes de começar a aula, você vai dar uma curtida no vídeo, vai ativar o sininho e vai se inscrever no canal, ok? Por quê? Porque é através dessas métricas que a gente consegue encaminhar, olha, os alunos estão gostando, os alunos não estão gostando, e para a gente tentar até mesmo melhorar para vocês. Então, não deixe de fazer a sua parte para que a gente possa dar continuidade a este projeto. Ok? Então, vamos para a aula de hoje, Poderes Administrativos com o professor Gabriel Ramos. Vamos começar com uma questão bem simplesinha. Os poderes administrativos possuem diversas classificações. Ok. O poder administrativo, que se respalda no mérito administrativo, é chamado poder vinculado. Professor, afinal, o que é este aqui, ó? O que é este chamado mérito administrativo? O mérito administrativo é uma análise de juízo de conveniência e oportunidade para a prática de determinado ato. Ou seja, aquele ato ele é conveniente naquele momento, né? Deveríamos de fato usar ele vai trazer bônus para a administração, ou melhor, ele vai trazer mais bônus do que ônus, né? Tem aqui uma proporcionalidade. Toda essa análise que o administrador fará é chamado de mérito administrativo. E a questão está dizendo se o mérito administrativo faz parte do poder vinculado. E a resposta é não, ok? O mérito administrativo fará parte do chamado poder discricionário. Por quê, professor? Porque o poder vinculado, gente, ele é completamente diferente, ok? Quando estivermos falando de poder vinculado, o administrador ele não terá margem alguma de decisão. A ele cabe fazer o que a lei manda ele fazer. Me dá um exemplo. Vamos supor, então, que na lei do seu órgão está dizendo que em caso... Vamos resumir, né? Insubordinação direta gera demissão. Se a lei está falando isso, se o ato que rege o órgão está falando isso, o agente público, diante de uma insubordinação direta, ele poderá somente demitir. É um ato vinculado, ele está vinculado àquilo que a lei disse. Mas vamos fingir, então, que estamos direto do poder discricionário. Está falando que ausências poderão gerar advertência ou suspensão. Essa análise se gerará advertência ou suspensão precisará passar por uma decisão da autoridade. Essa decisão, eu dou advertência ou eu dou direto uma suspensão, tem um mérito administrativo. Qual que será mais conveniente? Qual que será mais oportuno? Então, como o agente público tem essa margem de atuação, o poder é discricionário. Quando ele puder fazer somente o que a lei obriga-o a fazer, ele está diante do poder vinculado. Perfeito? Sobre o poder hierárquico, assinale a alternativa incorreta. Então, estamos atrás da incorreta. O poder hierárquico ele é irrestrito. B, o poder hierárquico não depende de lei que expressamente o preveja. C, o poder hierárquico poderá sancionar tanto servidores públicos quanto particulares.
D. O poder hierárquico não depende de lei que expressamente... O poder hierárquico abarca a delegação que poderá ocorrer fora do âmbito hierárquico. Então, vamos partir da letra A. Afinal, professor, esse irrestrito aqui me pegou. Ele é irrestrito? É, tá? Mas de acordo com a doutrina, Lopes Meireles e de Pietro, eles dizem que esse caráter irrestrito dele não se deve assim, poderá fazer o que ele quiser. Muito pelo contrário, ele deverá sempre respeitar a lei. Se ele deverá sempre respeitar a lei, por que o senhor está me dizendo que ele é irrestrito e o senhor está colocando isso como correto? Porque ele é irrestrito no que se refere a controle, supervisão, orientação e sanção daqueles que se encontram sobre a sua tutela. Ok? Então, se eu tenho dois subordinados e um está tratando de licitações e o outro está tratando de uma fiscalização de contrato, eu poderei verificar, poderei acompanhar, poderei avocar a qualquer decisão deles. Ok? Então, ele emitiu um parecer. Ei, deixa eu analisar esse teu parecer. Mas a competência era minha. Pelo poder hierárquico, se essa competência não for exclusivamente sua, só poderá ser uma competência exclusiva quando vier, né, de uma lei ou um ato com força de lei. Se essa competência não é exclusivamente sua, eu posso avocar com base no poder hierárquico. Então, esse caráter irrestrito quer dizer as funções do seu subordinado. Perfeito? E não um amparo legal. Um poder hierárquico não depende de lei que expressamente o preveja. Perfeito, tá? Perfeito. Por quê? Porque, meus queridos, ele será inerente à função. Ou você acha que o ministro de Estado precisará de uma lei para poder falar que ele poderá sim fiscalizar o seu chefe de gabinete? Claro que não, claro que não. Seu poder hierárquico poderá sancionar tanto servidores públicos quanto particulares. Olha o nosso erro aqui, ó. O poder hierárquico, ele somente atingirá servidores públicos, porque o particular ele não está, né, ligado à hierarquia do órgão, ele não tem vínculo algum com aquele órgão, então ele não poderá ser sancionado por meio do poder hierárquico. Então essa é a nossa resposta. O poder hierárquico abarca a delegação que poderá ocorrer fora do âmbito hierárquico. Perfeito, porque isso está previsto em lei. Ok? O que não poderá ocorrer fora do âmbito hierárquico é a avocação, tá? A avocação não pode, mas a delegação poderá sim. 3. O poder disciplinar, correlato do poder hierárquico, é um poder-dever da administração no que se refere ao poder disciplinar, assinale a alternativa correta. Então, voltamos a querer a alternativa correta. A. Poderá alcançar todo e qualquer particular quando esse deixar de observar as formalidades legais. B. Somente os servidores públicos e particulares ligados à administração. C. O agente possui discricionariedade tanto na gradação da penalidade quanto na possibilidade de punição. E letra D, é exercido por meio de determinações gerais e abstratas. Olha só, vamos começar. O poder disciplinar pode alcançar todo e qualquer particular? Não, ok? Ele não pode alcançar todo e qualquer particular. Por quê? Porque o único poder que poderá alcançar todo e qualquer particular é o poder de polícia, um poder de polícia. E esse sim poderá alcançar todo e qualquer particular com ou sem vínculo com a administração. Afinal, o poder disciplinar, ele poderá alcançar quem? A resposta está aqui na B. Somente os servidores públicos e particulares ligados à administração. E o que é isso ligados à administração, professor? Concessionários, então, o Ministério foi lá
e contratou uma equipe de limpeza. Aquela equipe de limpeza, a empresa que foi contratada, ela poderá se sujeitar ao regime disciplinar, ao poder disciplinar. Perfeito? Por quê? Porque ele tem um vínculo com a administração. Agora, eu, que não tenho vínculo algum, né, como pessoa física à administração, poderia ser objeto do poder disciplinar? Não. Não, eu precisaria ter um vínculo, perfeito? O agente possui discricionariedade tanto na gradação da penalidade quanto na possibilidade de punição. Na gradação de penalidade, ele possui sim a discricionariedade, que a gente já comentou, que é a análise do juízo de conveniência e oportunidade. E aí? E na possibilidade de punição? Ele possui? Não, tá? Ele não possui. Por quê? Porque é um poder-dever. Está aqui a resposta. É um poder-dever. Vale lembrar que o administrador ele não é dono da coisa pública. Então, se a pessoa ela se sujeitou a uma multa, descumpriu uma cláusula e precisou ser multada, o funcionário público deverá multá-la. Não é que ele pode multá-la, não, ele deverá e espero que multe. Por quê? Porque, olha só, é a administração pública que está perdendo. Se a administração pública está perdendo com aquela multa, a população está perdendo. Se ele precisou ser multado, ele fez uma péssima prestação de serviço público. A população está perdendo. Então, se a população perdeu, a administração perdeu por algo que ela pagou, o funcionário público simplesmente falar, vou deixar essa passar? Não, 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 não. É um poder-dever e é exercido por meio de determinações gerais e abstratas? Não, ele deverá ser sempre formal. Sempre formal, perfeito? O ministro de Estado das Relações Exteriores, por meio de regulamento, disciplinou a emissão de visto estrangeiro para residentes em país de origem asiática. Dado que no cenário hipotético o atual ministro possuía competência para tal ato, o ministro agiu com base no chamado poder normativo. Muito boa. Essa questão de poder normativo e poder regulamentar é o que acaba fazendo as pessoas errar uma questão de poderes, que é uma das matérias mais simples do direito administrativo. Se eu posso pedir a sua atenção, eu pediria para essa e para a próxima questão. E no último, na questão de poder de polícia. São as três queridinhas das bancas, perfeito? Afinal, professor, o que é o chamado poder normativo? Poder normativo é um poder dado a autoridades, a entidades do poder da administração direta, ok? Que a direta e indireta, tá? Desde que seja de direito público, como uma autarquia, para poder disciplinar e regulamentar determinadas leis e determinados decretos, tornando viável a sua execução. Professor, me explique. Então veio aqui, né, uma lei versando sobre o porte de substâncias, preste atenção, altamente viciantes. Então, o Congresso passou essa lei. Ele se importou em descrever o que é uma substância altamente viciante? Não, não se importou. Essa vai ficar para quem? Então, como o Congresso não fez isso, precisará de um ato normativo para dizer o que é. Vamos supor, foi para a Anvisa. E a Anvisa expediu um regulamento. XX12, ok? É o número do regulamento. Este regulamento aqui, ele veio para quê? Para tornar possível a aplicação de uma lei, para tornar clara a execução dela, e isso é um poder normativo, perfeito? Bonito, né? Tranquilo, lindo, cheiroso e tudo de bom. Alexandre, presidente da República Federativa do Brasil, delegou ao ministro de Minas e Energia a edição de um decreto que versa sobre a organização e funcionamento da administração pública federal. No que se refere ao caso Intela, pausa.
pause este vídeo e veja esta questão. Faça ela com muito carinho. Isso aqui vai te salvar na hora da sua prova. Eu estou pressentindo que vai te salvar na hora da prova. A. Trata-se de um decreto regulamentar, competência privativa e delegável do presidente da República. E aí? É um decreto regulamentar? O decreto regulamentar é uma competência privativa e delegável do presidente da República? Olha, os decretos regulamentares, eles estão previstos no artigo 84 da Constituição Federal, inciso 4º. Ok? O que é um decreto regulamentar? Traz ali no nosso inciso 4º que caberá ao presidente da República, além de sancionar, promulgar, tal, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Ok? Este é o previsto no artigo 84, 4º. É a possibilidade do próprio presidente da República emitir um decreto para trazer a fiel execução, tanto um decreto quanto um regulamento. Meu querido, esta competência do presidente da República, ela é indelegável. Professor, mas aqui não está falando de decreto, muito menos de regulamento para fiel execução de decreto, está falando de organização e funcionamento da administração pública. E até onde eu sei, isso está no inciso 6º do artigo 84. Isso está no artigo 6º do artigo 84, e o nome disso é decreto autônomo. E o que traz? Que poderá o presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração pública, quando isso não implique em ônus, e a extinção de cargos vagos. Lembra? A extinção de cargos vagos. Por que de cargos vagos? Porque já não tem mais ninguém ali, então ele vai poder, extinguir tais cargos. Isso foi um decreto autônomo, então a gente já vai cortar tudo que fala que é um decreto regulamentar. Se você ver a C, decreto regulamentar, competência exclusiva do presidente da República, ok, para dispor sobre a organização da administração federal quando não implicar. Essa parte aqui é o erro. Porque o nome disso é decreto autônomo. É o decreto autônomo. E a questão fala em decreto regulamentar. Ok? Então, cortamos essa. Sobrou então a B e a D. Refere-se a um decreto autônomo, podendo gerar inclusive a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. No entanto, a edição de decretos autônomos é competência exclusiva do presidente da República. Competência exclusiva é sinônimo de indelegável. E aí, professor, é indelegável? Não, tá? E a resposta a gente vai achar lá no parágrafo único, quando o parágrafo único nos traz que poderá ser delegado a ministros de Estado, procurador-geral da República e ao advogado-geral da União. Perfeito? Tornando, então, a B também errada, porque ela trouxe que é indelegável, e a letra D correta. Versa sobre chamados decretos autônomos, regulados e editados na qualidade de atos primários, uma vez que derivam direto da Constituição e poderão ser delegados ao Procurador-Geral da República, bem como ao Advogado-Geral da União. Perfeito, perfeito. Mohamed Salik, proprietário de um bar de narguilé na capital federal, conversando com seu advogado, expôs duas situações
enfrentadas quando da abertura de seu negócio. A primeira ocorreu quando necessitou enfrentar a burocracia para expedir seus alvarás de funcionamento. A segunda, quando recebeu visitas inesperadas de agentes da vigilância sanitária. No que se refere aos atos mencionados, a primeira situação teve como base o poder preventivo e a segunda o poder repressivo. Afinal, o que é um poder preventivo? O que é um poder repressivo? O poder preventivo é a capacidade da administração pública, utilizando-se do seu poder de polícia, de condicionar o exercício de determinadas atividades a uma autorização, que poderá se dar tanto pela autorização, ok? Tanto pela autorização, quanto pela permissão. Perfeito? Já o poder repressivo é a própria sanção que a administração pública irá aplicar no particular quando ele deixar de seguir as formalidades que ele deveria seguir. Qual que foi? O primeiro ato faz muito sentido a gente falar que é um ato preventivo, mas o segundo, olha só, ele recebeu uma visita inesperada do agente de vigilância sanitária. O nome disso aqui é atividade de fiscalização. A atividade de fiscalização, ela não possui um viés repressivo. O seu objetivo não é punir, é fiscalizar. Por isso que não está no seio do poder repressivo. Perfeito? E isso já está assente no Supremo Tribunal Federal. A expedição de um alvará é um ato discricionário da administração pública? Não. Ok? Por quê? Porque uma vez que o particular preencha todos os requisitos para exercer aquela atividade, a administração pública ela será obrigada a expedir este alvará. Por isso que disse que é uma atividade vinculada. Vamos cortar. A primeira situação ocorreu com base no chamado consentimento de polícia, primeira etapa do ciclo de polícia. Eu tenho certeza que você já estudou o ciclo de polícia e o consentimento de polícia, ele é a segunda etapa. Afinal, qual é a primeira? A primeira é a chamada ordem, que vai ser a expedição de normas e regulamentos. Ok? Então, a primeira parte do ciclo de polícia é quando a administração pública baixa normas para aquilo. Então, para você ter um bar de narguilé, você deverá ter espaços reservados. Está tudo em uma norma. Está tudo em uma norma. Então, a criação dessa norma é a primeira etapa. A segunda é a autorização. A autorização para que você exerça aquela atividade. Isso tudo está muito lindinho em nosso material. A primeira situação ocorreu chamada no conhecimento de polícia, ok? Também chamado de consentimento. E a segunda, por sua vez, encontra-se na terceira fase do ciclo de polícia, que é a fiscalização. Perfeito. Perfeito. A nossa resposta é a letra D. 8. O poder de polícia baseia-se no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, podendo assim impor obrigações a particulares, característica marcante do regime jurídico de direito público. Dessa forma, não encontra respaldo legal, tampouco jurisprudencial, a possibilidade de delegação à pessoa jurídica de direito privado. Muito boa essa questão. Tá? Essa questão é muito boa, por quê? Porque ela abraçou um entendimento recente do Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu lá em BH, salvo engano, que foi a BH Trans, que era uma sociedade de economia mista que atuava em regime não concorrencial. E aí,
o Supremo Tribunal Federal teve que analisar. A BH Trans poderia multar? Por quê? Porque ela está agindo no regime de superioridade, afinal ela pode te impor sanções. Certo? Ela te impõe sanções, então ela está em um regime de superioridade. Ela poderia, o Supremo Tribunal Federal entendeu que sim. Por quê? Porque ela é integrante da administração pública e porque ela não atua em regime concorrencial. Mas professor, então, poderá delegar essa atividade, poder de polícia a um particular? Aí não, tá? Aí não, porque ele não faz parte da administração pública. Mas se a sua questão trouxer que poderá sim ser delegado o poder de polícia a uma sociedade de economia mista que atua em caráter não concorrencial, ou seja, não tem concorrentes naquela área, ela não busca um lucro, aí você marca um corretíssimo ali, com todo gosto, porque você aprendeu isso no Soma Concursos. Para a gente terminar, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir taxas em razão do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. A questão está corretíssima. E ela é ipsiliteris do artigo 145, inciso inciso segundo da Constituição Federal, ok? E digo mais, professor, me explica aí então essa taxa. Olha só, você foi lá, né, e precisou um alvará, vamos voltar lá para o bar de narguilé. Aí precisaria ir lá o bombeiro fazer a verificação, né? Ou você utilizou de algum serviço e precisou, veja bem, ele tem que ser específico e divisível, ou seja, tem que estar claro o que e quanto você utilizou. Então, aquela taxa que você paga ao Corpo de Bombeiro Militar, aquela taxa que você paga à Secretaria de Fazenda para ir lá checar, a Anvisa para ir lá autorizar, todas essas taxas, elas estão baseadas no poder de polícia e tanto os estados, quanto a União, quanto o Distrito Federal e os municípios poderão sim instituir. Eu só vou te pedir atenção para uma coisinha. O STF entendeu que para cobrar essa taxa, a administração pública... Calma aí, eu vou colocar mais simples. Não precisa ser presencial. Então, se a administração pública conseguir fazer aquela verificação à distância ou de qualquer outro meio, ela poderá sim fazer e te cobrar taxa, mesmo que não tenha esse deslocamento até a sua residência. Meus senhores, meus senhores, meus senhores, minhas senhoras, meus cheirosos e meus tudo de bom, ficamos por aqui com esta aula de poderes administrativos. Está aqui o meu obrigado. Acessa lá o site do Soma Concursos. Faça sua assinatura ilimitada. Faça sua assinatura ilimitada, porque vale muito a pena. Olha só, a gente aprendeu quase tudo de poderes administrativos em meia hora. O Soma respeita o seu estudo, ele respeita o seu tempo de estudo e ele sabe que isso é sagrado, aqui não tem encheção de linguiça, aqui não tem mimimi, tá certo? Um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau.